Muito bem, boa noite, Fábio Medina, tudo bem? Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Uma honra estar aqui no teu programa, extremamente prestigiado. Parabéns pelo trabalho que você realiza já há vários anos aí à frente do Antagonista. Obrigado. Fábio, vamos começar com... Eu sei que a gente vai falar de vários temas aqui importantes, inclusive, que tem a ver com a tua atuação como advogado hoje, que é aquele caso que está no CNMP, que envolve a possível demissão de 11 procuradores. Esse é um tema sensível e importante, nós vamos tratar dele hoje, mas eu queria começar com a pauta nacional, que é a pauta que está, vamos dizer assim, na ordem do dia, está pegando fogo, está todo mundo preocupado. Você, que tem a experiência de ter sido advogado-geral da União, que tem um relacionamento político bastante amplo em Brasília, como é que você está vendo essa possível rebelião em vários estados, né? Grupos de PMs e bombeiros convocando protestos? Quer dizer, tudo isso é até inconstitucional, né? Esse tipo de manifestação. Nós tivemos ontem até o afastamento do comandante de 7 batalhões lá de São Paulo pelo governador João Dória, em função de manifestação política, de convocação, inclusive uma convocação para atos violentos. Nós, então, temos visto os governadores muito preocupados. Publicamos mais cedo uma nota de uma associação que representa as polícias militares e bombeiros no país, que se manifestou dizendo que não será guarda pretoriana dos governadores, mas poderá ser do presidente da República. Nessa nota, ela ressalta o vínculo institucional com o Exército e que pode ser utilizada para ações internas na defesa aí da democracia. Eu fiquei muito preocupado com esse discurso, porque é um discurso que repete um pouco o que nós todos temos visto aí na narrativa construída pelo presidente da República, pelos bolsonaristas, de que eles querem virar o tabuleiro, não sabem jogar as regras do jogo, então vamos virar o tabuleiro e fazer uma nova regra. Mas, obviamente, que isso não pode funcionar num país que é uma democracia, precisa ter estabilidade. A gente sabe que é difícil esse processo, mas não é possível partir para a violência. Por isso, todas essas articulações aí de autoridades, né? Os próprios chefes dos demais poderes, governadores, etc. Qual é a sua avaliação do que está acontecendo e o papel da PM nesse processo? Cláudio, eu não acredito em hipótese alguma que a nossa democracia esteja sob risco, porque acredito na solidez das nossas instituições, no caso, as competências constitucionais dos nossos governadores têm que ser mantidas, obviamente elas devem ser mantidas nos estados, e de forma alguma pode-se admitir qualquer espécie de rebelião nos estados ou insubordinação das instituições nos estados. E, obviamente, não se deve sequer cogitar qualquer risco à nossa democracia ou especular sobre a hipótese de não haver eleições em 2022. Eu não acredito nessa narrativa, creio que essa especulação ela é uma fantasia e, portanto, tem que ser esclarecido. Qualquer discurso nesse sentido deve ser sempre objeto de esclarecimentos e acho que deve ser também objeto de recuo nessa medida. O discurso que já ocorreu de parte do presidente da República, eu creio que foi uma narrativa muito mais no sentido de tentar aprimorar, talvez, o processo democrático, a preocupação que ele manifesta em relação à lisura do processo eleitoral, mas de forma alguma, e isso deve ser objeto de esclarecimentos da parte dele. Eu acho que é legítimo que as instituições cobrem esclarecimentos da parte do presidente da República, porque de modo algum nós podemos aceitar qualquer especulação quanto a riscos no processo democrático brasileiro. E essas rebeliões, obviamente, nos estados,
não podem ser toleradas pelos governadores, não podem ser estimuladas pelas autoridades constituídas no Brasil, devem ser contidas, deve haver um recuo nesse discurso, nessa narrativa no país, porque, evidentemente, nós temos uma democracia sólida que foi constituída após o aprimoramento e a evolução das nossas instituições. E, evidentemente, nós temos que confiar nessas instituições. É legítimo que se questione ou que se queira aprimorar, por exemplo, a discussão sobre a metodologia do voto no país? Obviamente, mas tem que se aceitar o resultado dessa discussão. E se o resultado for num ou no outro sentido, deve-se aceitar o produto dessa discussão democrática. E não se pode especular sobre retrocesso, sob hipótese alguma, no país. É isso que eu penso, pelo menos. Qualquer risco de erosão deve ser combatido firmemente pelas instituições republicanas. Perfeito. Eu aproveito o gancho para ler aqui um trecho desta manifestação da Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil, a AME Brasil, que é presidida pelo coronel reformado Marcos Antônio Nunes de Oliveira, que inclusive foi comandante da polícia aqui no Distrito Federal. Ele tem um irmão da Polícia Federal, que no governo, na gestão do Jungmann, como ministro da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública, no governo Temer, foi seu colega, ele assumiu até a superintendência da Polícia Federal. Me chamou a atenção porque o presidente, o Marcos Antônio Nunes de Oliveira, diz o seguinte: olha, as polícias militares não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador, pois são instituições de Estado e não de governo. Bom, até aí, tudo bem, tá certo. A gente espera que não sejam realmente utilizadas de forma disfuncional por ninguém, Claro. Nem pelos governadores, nem pelo Exército, né, ao qual eles dizem aqui que estão vinculados. E aí essa outra parte que me chama a atenção, porque eles dizem assim, olha, a corporação compõe, a PM compõe o esforço de mobilização nacional para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais. Nesses casos, as polícias militares serão automaticamente convocadas pela Força Terrestre Nacional, pela Força Terrestre Federal, para atuarem nesse contexto como força auxiliar e reserva do Exército. Nossas instituições seguem e obedecem rigorosamente à lei e não às vontades político-partidárias que tentam nos relegar ao plano de milícias eleitorais ou guardas pretorianas. Nossa bússola é a lei, o nosso cliente é o cidadão e a nossa principal missão é a paz social. Bom, eu concordo ipsilíteris com isso aqui, desde que seja empregado, esse discurso seja empregado também quando nós estivermos nos referindo ao presidente da República, né? Porque não deve haver o uso político eleitoral por parte nem dos governadores, nem do presidente, nem de ninguém. As polícias têm a sua missão constitucional e institucional. Exatamente. Nenhum político, nenhum governante pode fazer o uso político partidário das forças policiais, sejam elas quais forem. Isso é bastante óbvio. E não podem ser instrumentalizadas politicamente para perseguição dos cidadãos. Portanto, esse discurso, do ponto de vista teleológico, ele está correto, mas as polícias têm uma obediência ao princípio federativo também, e elas têm repartição constitucional nas competências constitucionais. As polícias estaduais, a Polícia Federal, o Exército, e tem obediência, portanto, ao princípio federativo nas competências constitucionais. Isso também tem assento constitucional e tem que ser respeitado dentro dessa divisão dos poderes, da divisão do princípio federativo. Deixa eu aproveitar e trazer também para o debate um trecho do artigo do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Né? Ele publicou um artigo no Globo, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas ele fala justamente dessas milícias virtuais, dessas campanhas nas redes sociais. Ele se diz, inclusive, um aprendiz ainda nas redes sociais, diz que já apanhou muito. E aí ele ressalta o seguinte, que a realidade concreta do dia a dia aqui da política é bem diferente do mundo virtual.
sem mencionar, obviamente, aí essas manifestações que estão sendo organizadas para o dia 7 de setembro, ele, de alguma maneira, ele minimiza essas manifestações da seguinte maneira, abre aspas, as cordas foram esticadas nessa realidade paralela, de faz de conta, de demasiada retórica e virulência, que tenho certeza não é sustentada na relação diária, física, nos palácios, sede dos poderes, sindicatos, associações e confederações de todas as áreas, terreno onde a sociedade civil se articula e prospera. Não podemos deixar que essa movimentação de vídeos, gifs, memes e posts substitua a altivez e a nobreza da boa política que constrói e promove avanços. E aí ele refuta qualquer possibilidade de aventura contra a democracia e conclui ali, dizendo o seguinte, que o embate nas redes e as trocas de notas oficiais com afirmações e desmentidos não ajuda a encher barriga, não apoia ou acolhe quem precisa, não gera postos de trabalho, não baixa o preço do gás de cozinha, nem da gasolina, muito menos acelera os números de brasileiros vacinados, que são essas as genuínas demandas daqueles que nos elegeram e que nos julgarão nas urnas no ano que vem, fecha aspas. Você, nos teus contatos, você compartilha dessa visão? Existe algum risco efetivo? Você acabou de falar no início que confia nas instituições. Às vezes a gente está vivendo muito dentro desse universo virtual e fica mais impressionado, né? Ou isso acaba levando integrantes das Forças Armadas ou de PMs e tal a também entrarem nesta narrativa e acabarem se excedendo. Mas a gente também tem visto vários gestos que nos levam à preocupação, como aquele desfile de blindados aqui na Esplanada e várias outras ocorrências, episódios que nós relatamos aqui diariamente. Afinal de contas, até onde vai a influência desse embate que acontece nas redes, até onde ele vai na política real? Cláudio, eu não vejo nenhum risco à nossa democracia. Eu penso que nós vivemos uma democracia plena, esses embates fazem parte do jogo democrático. Nós temos um presidente eleito pelas vias democráticas, os questionamentos que são formulados são parte do jogo democrático, inclusive o questionamento sobre a lisura do processo eleitoral ou o aprimoramento do processo eleitoral. Existe um estilo do presidente de comunicação que às vezes transparece, digamos, uma forma talvez muito peculiar de trazer à tona um debate mais contundente sobre determinados temas, que inova talvez nessa maneira de diálogo e torna os ânimos mais acirrados. Mas nós já passamos por governos muito mais arriscados do âmbito das alianças, inclusive com ditaduras, como foi o governo do PT, por exemplo, e vários mandatos, que fazia aliança com ditaduras latino-americanas e que trazia projetos mais ousados no âmbito do que era o risco para a democracia brasileira. E, no entanto, as nossas instituições são mais fortes e sobreviveram também àquilo que poderia ser um projeto, talvez, que transcendesse um regime democrático. Portanto, no caso do presidente Bolsonaro, eu não vejo o menor risco. Eu entendo que esse debate seja trazido à baila, acho que há interesses político-partidários, acho que faz parte do jogo democrático também essa discussão, como já foi feita no passado, mas eu também entendia que era parte do jogo democrático. Nunca acreditei que o PT trouxesse risco também para o regime democrático, eu nunca fui daqueles que acreditou nessa tese, mesmo porque, veja, quando houve o impeachment, nós também tivemos essa discussão sobre a teoria do golpe, quer dizer, se apregoou que houve um golpe na democracia brasileira e se propagou na imagem do Brasil internacionalmente que o Supremo Tribunal Federal perpetrou um golpe contra o Estado de Direito no Brasil, junto e em conluio com o Poder Legislativo.
e houve todo um ambiente digital que propagou isso, causando danos à imagem do país, como se o Brasil tivesse sido vítima de um golpe de Estado, perpetrado pelo Supremo Tribunal Federal em conjunto com o Poder Legislativo. E, no entanto, não se entendeu que isso foi um ataque às instituições democráticas. Se entendeu que também isso era parte da regra do jogo democrático. Toda essa milícia, ou digamos assim, todo esse mundo organizado digitalmente propagar essa ideia do golpe. Então, a nossa democracia é bastante tolerante com determinados discursos. Eu acho que isso é parte do jogo democrático no Brasil. Deixa eu só colocar um outro elemento nessa discussão, que foi o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ele foi apresentado na sexta-feira e causou uma reação bastante forte de parte do próprio Supremo, de parte da classe política, que viu nesse gesto do presidente da República uma afronta à instituição do Supremo, né? Ao Judiciário e ao Supremo em si. Você não acha que é uma afronta esse pedido de impeachment? Você acha que ele foi bem fundamentado? Eu li aquele pedido de impeachment e eu vi uma peça de propaganda. Cláudio, eu não acho, de hipótese alguma, que o ministro Alexandre de Moraes tenha cometido crime de responsabilidade. Em hipótese alguma. É um grande ministro honrado, um ministro técnico, um ministro correto, um ministro honesto, e que, efetivamente, honra sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. E acredito também que é uma prerrogativa constitucional não do presidente da República, mas do cidadão Jair Bolsonaro, levar um pedido de impeachment ao Senado Federal, que, em última análise, é quem pode controlar um ato supostamente arbitrário de um ministro do Supremo. Eu não estou dizendo que é um ato arbitrário, porque eu não digo que foi um ato arbitrário, do meu ponto de vista, mas eu digo um ato supostamente arbitrário, ou pelo menos dentro da compreensão de alguém como arbitrário, para o crivo do Supremo Tribunal Federal, para o crivo do Senado Federal, a competência constitucional do Senado Federal avaliar um ato supostamente arbitrário, do ponto de vista da caracterização da infração político-administrativa, é a competência constitucional do Senado Federal. Então, efetivamente, a prerrogativa de cidadão foi exercida por Jair Bolsonaro. Não foi, portanto, um ato antidemocrático do cidadão Jair Bolsonaro levar ao crivo do Senado. Agora, politicamente, se ele deveria ter feito isso ou foi um erro político, aí é outra história. Eu acho que os poderes, quando são harmônicos, eles dialogam. Eu acho que quando há uma crise entre poderes que não dialogam, é pior para a economia do Brasil, é pior para trazer investimentos para o Brasil, a agenda econômica piora, o dólar sobe e realmente a agenda de desenvolvimento do país afunda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje nós tivemos a recondução do Augusto Aras na CCJ, e ele foi questionado sobre a omissão dele na pandemia, sobre o alinhamento dele com o presidente da República, e o PGR reagiu ali sempre dizendo que não, rejeitando as acusações, dizendo que fez a parte dele, mas a impressão que a gente tem não é essa, inclusive não é nem a nossa, nem de outras autoridades, como os senadores Fabiano Contarato e Alessandro Vieira, que foram ao Supremo. Infelizmente o Alexandre de Moraes já negou o pedido, eles vão recorrer para que o PGR seja investigado por prevaricar, né, por prevaricação durante a pandemia. A gente percebeu que ele foi muito bem recebido pelos senadores em função do combate dele à Lava Jato. Eu me lembro que quando você foi à AGU, você pegou ali, foi muito enfático nessa história de buscar reparação para o Estado, tentou abrir várias ações, né, de improbidade, de restituição contra as empreiteiras, etc. O que você acha de todo esse processo de desmonte, de desmantelo das forças-tarefas e você ter um PGR aplaudido por fazer isso e agora
muito provavelmente reconduzido? Cláudio, as ações que foram propostas pela AGU, na minha gestão, foram ações muito plausíveis, muito razoáveis, assim, muito robustas, e posteriormente eram passíveis de acordos de não persecução civil, de ressarcimento ao erário, enfim, nós sempre observamos a robustez jurídica para a propositura de ações. E eu creio que também a lógica do Ministério Público deve ser essa, tanto para desencadear investigações quanto para a propositura de ações. E outros procuradores gerais, talvez, não sei o quanto observaram essa lógica, mas o procurador-geral Augusto Aras me parece que tem medido a régua nesse sentido. Veja, ele abriu investigação contra o próprio presidente Bolsonaro, no caso em que o ex-ministro Sérgio Moro, que, aliás, conta com a nossa admiração pelo trabalho que realizou, tanto quanto era juiz, como também ministro, mas, veja, veiculou uma notícia crimes e desencadeou a abertura de investigação criminal contra o presidente da República. Então, quando falam que o PGR não tem independência, não é bem assim. Ele abriu investigação criminal contra o próprio presidente da República, me parece que nem tem precedente na história da República Brasileira um fato como esse. Eu não tenho as estatísticas aqui, mas algumas que foram veiculadas hoje na Sabatina mostram um procurador-geral proativo, o que não significa que o procurador-geral possa desencadear ações penais sem forte plausibilidade jurídica, como já aconteceu no passado. Ações que depois são trancadas pelo Supremo Tribunal Federal, são trancadas pelo Judiciário, por conta de se basearem em delações sem elementos de corroboração, o que eu acho que é uma vergonha até para o Ministério Público. Então, tem que exercer o poder investigatório com bastante prudência. O fato de ser escolhido fora da lista tríplice, também eu não acho errado, porque a lista era fruto de uma cultura extremamente corporativista do Ministério Público Federal. O presidente está exercendo uma prerrogativa constitucional. Se é necessário mudar a Constituição e trazer uma lista, por exemplo, com a composição do Ministério Público da União, com a participação de outros ministérios públicos que integram o Ministério Público da União, ou talvez até uma emenda constitucional para trazer o Ministério Público brasileiro como um todo para participar dessa composição, ou trazer outros critérios, aí é uma discussão política que tem que ser travada no Congresso Nacional. Agora, o Procurador-Geral da República ser escolhido por uma entidade de classe, eu acho que realmente isso era uma violência contra a prerrogativa constitucional do presidente da República. Me parece que Augusto Aras não tem elementos para acusá-lo de prevaricação sob hipótese alguma. O André Mendonça, me parece que é seu amigo, ele está aí esperando para ser sabatinado. O Davi Alcolumbre tem resistido a pautar a sabatina dele. E há muitas gestões aí nos bastidores aqui de Brasília, até para que ele seja substituído, a indicação dele seja substituído por outro nome. O André Mendonça, nas suas, vamos dizer assim, conversas, né, tem conversado, tem buscado apoio do PT, né, que você criticou, acabou de criticar, tem buscado apoio de todas as legendas, porque precisa passar pelo beijamão aí no Senado, aquele tradicional, inclusive, que foi delatado pelo Marcelo Odebrecht na delação dele na Lava Jato. O presidente da República, que vem falando, né, do André como o terrivelmente evangélico, etc., dias atrás mencionou que ele vai, se escolhido, vai ler uma oração, vai fazer uma oração, ler a Bíblia e fazer uma oração a cada abertura de sessão do plenário do Supremo. Obviamente, a gente aqui é crítico a esse tipo de postura, o Estado é laico, esse tipo de comportamento acho que não acrescenta em nada ao judiciário, mas eu queria saber a sua opinião. O André Mendonça, ele tem condições, mesmo tendo sido um ministro da Justiça que usou a máquina estatal para abrir
para perseguir opositores, abrir inquéritos contra os críticos, contra quem simplesmente fazia críticas ao presidente da República? Claro que o André Mendonça tem plenas condições, ele é um jurista, tem formação acadêmica, tem uma biografia impecável e tem, além de currículo, também condições morais, éticas, de ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O fato de ter uma formação religiosa não pode ser um impeditivo para que a pessoa ocupe também um assento no Supremo Tribunal Federal. É um predicado que, no caso, o presidente da República entendeu importante para essa indicação no caso, pode acrescentar, é mais uma característica para esse ministro que será sabatinado pelo Senado Federal. Me parece uma característica positiva. O meu pai, por exemplo, é católico fervoroso, eu sou católico também, nós temos a religião católica na nossa família. Veja, isso não pode ser considerado um defeito. Eu acho que a formação religiosa da pessoa, também se ela não tiver a formação religiosa, da mesma forma não é considerado isso um defeito. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal plural, nele cabem tanto pessoas que eventualmente não tenham uma vocação religiosa, quanto também aquelas que tenham uma vocação religiosa mais acentuada. Então, um tribunal plural como esse tem sim as suas portas abertas para uma pessoa com a vocação religiosa. E o ministro André Mendonça, a passagem que ele teve no Ministério da Justiça, não me parece que tenha sido marcada por abuso de poder ou desvio de finalidade, tanto que ele não tem mácula na sua passagem. Pode haver questionamento sobre inquéritos que ele abriu, enfim, mas, eventualmente, esses questionamentos integram aí o regime democrático. Não me parece que haja nenhuma representação contra ele por abuso de poder ou desvio de finalidade. Não houve nenhuma iniciativa nesse sentido. E aí, em relação à resistência do Davi em pautar a sabatina dele? Eu acho que faz parte do jogo político. Tudo se resolve com diálogo, a negociação política, processo político normal, resistência política, negociação política, processo de diálogo no Congresso Nacional, uma opção do presidente da República ter indicado o ministro André Mendonça, que tem todos os requisitos constitucionais para preencher essa vaga no Supremo Tribunal Federal, e agora tem que dialogar com o Congresso Nacional. Tem interlocutores para isso, tem interlocução para isso, e precisa esse processo de muito diálogo, de negociação com o Congresso, com os atores do Congresso Nacional, do Senado Federal, para aprovação do nome dele. Faz parte do jogo político legítimo. Para encerrar aqui, o CNMP ia votar hoje, acabou suspendendo a sessão e analisar, suspendeu a sessão em função justamente da sabatina do Aras, né? Um caso que é uma representação apresentada pela Corregedoria a pedido da defesa dos senadores Romero Jucá e Edson Lobão, que acusam os procuradores da Lava Jato do Rio de vazamento, né, da denúncia que foi feita no caso em que eles são lá investigados por desvios de recursos de Angra 3, da construção de Angra 3. Me parece um caso inédito você pedir a demissão de 11 procuradores e em função de uma coisa que não está muito clara, porque o princípio da transparência pública, né, ele é presente, é constitucional e deve estar presente nos atos judiciais, tanto por parte da Justiça em si ou por parte do Ministério Público. Aliás, a Lava Jato ganhou relevância e ganhou o apoio popular justamente em função dessa transparência, dessa publicização dos seus atos. Mas agora o pessoal da Lava Jato no Rio de Janeiro está sendo punido, ou pelo menos com risco de ser punido aí duramente por causa disso. Eu queria ouvir a tua defesa de que eles sejam punidos.
Cláudio, você sabe perfeitamente que eu sempre fui um defensor, e sou até hoje, do modelo da Força-Tarefa da Lava Jato. Inclusive, quando exerci o cargo de ministro da AGU, trabalhei de um modo muito estreito com a Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba. E penso que foi um modelo exitoso, apesar de eventuais equívocos e desvios, eventualmente, que possam ser objeto de alguns remédios constitucionais. Mas também, na minha trajetória, sempre defendi correções quanto a eventuais desvios e abusos no âmbito das instituições fiscalizadoras. Isso faz parte também da minha doutrina. No caso específico, os fatos são muito singelos e estão retratados nos autos, mas os procuradores optaram por uma estratégia de defesa baseada em fake news na mídia. Por quê? Quais são os fatos? Basicamente, havia uma investigação, um caderno investigatório coberto por decisões que decretaram sigilo, segredo de justiça. Decisão primeiro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Edson Fachin, e depois decisão da juíza Caroline Figueiredo, quando os autos desceram para o primeiro grau. Então, decisões que decretaram segredo de justiça, que tem assento constitucional, segredo de justiça. Os procuradores foram intimados das decisões que decretaram segredo de justiça e acompanhavam as investigações. Quando os autos vieram para oferecimento de denúncia, eles, ao invés de pedir o levantamento do segredo de justiça para outra decisão judicial, que é o correto do ponto de vista técnico-jurídico, só a nova decisão judicial pode levantar o segredo de justiça decretado por decisão judicial, eles ofereceram a denúncia e informaram no EPROC que não havia mais segredo de justiça, que levantaram por conta própria esse segredo de justiça o oferecimento da denúncia. E simplesmente jogaram as informações sigilosas no site do MPF. E do site do MPF saiu para os grandes veículos de comunicação. E isso durou 8 dias. A juíza, inclusive, ao receber a denúncia, ratificou ainda por cima o segredo de justiça até o cumprimento das medidas assecuratórias. Então, o caso é bastante singelo, bastante simples. Nós retratamos e apresentamos a reclamação disciplinar. Aí os procuradores inventaram uma falsa informação de que o EPROC atribuiu automaticamente segredo de justiça, de que a juíza informou nos autos que o segredo de justiça foi atribuído automaticamente pelo EPROC. Nada disso é verdade, nada disso aconteceu. Então, o fato é, segredo de justiça e violação de segredo de justiça constitui crime de abuso de autoridade. Violação de segredo de justiça, Cláudio, constitui ato de improbidade administrativa. Nada disso até agora, só para finalizar, Cláudio, nós não representamos contra eles ainda criminalmente, não representamos ainda por ato de improbidade administrativa, somente representamos do ponto de vista disciplinar, no CNMP. O Corregedor Nacional estabeleceu como teto no processo administrativo disciplinar a demissão. Não quer dizer que eles serão demitidos, Cláudio. Essa é outra distorção que eles inventam nos meios de comunicação social. O PAD, se for aberto, que isso será objeto de deliberação pelo CNMP, será com o teto da demissão. Mas o CNMP, após a abertura do PAD, garante o direito de defesa, de contraditório aos procuradores, e se essa sanção for aplicada a todos eles, ou alguns deles, não sei, alguns podem ser absolvidos, outros condenados, ainda vai individualizar a resposta estatal, a eventual sanção, e aí aplicará a eventual sanção, podendo ter como teto a demissão, mas pode ser a sanção menor do que essa. Então, eles usam esse pedido, que foi o teto da demissão, como se isso fosse uma tempestade, entendeu? Para acusar o CNMP. Mas quando você pedir o teto, ele tem que pedir o teto, porque o fato é gravíssimo. De qualquer maneira, é uma novidade e, obviamente, ela precisa ser ressaltada, porque, afinal de contas, nós estamos vendo uma articulação de boa parte do judiciário, né? Acabei de mencionar o PGR, que foi reconduzido lá pela CCJ, ainda vai a plenário, mas que foi responsável por
acabar com o modelo de força-tarefa, né, instituir GAECOS sem exclusividade de investigação, praticamente inviabilizando investigações de crimes complexos como esse, de que trata essa denúncia. Então, a gente percebe também uma articulação por boa parte do STF usando material roubado, né, daqueles hackers que invadiram. Só parênteses. Bom, deixa eu só concluir meu raciocínio. Tá. Você tem o próprio presidente do STJ abrindo um inquérito para investigar os procuradores que investigam o filho dele. A gente percebe claramente que há uma movimentação, como se não bastasse destruir o modelo da Lava Jato, impedir novas investigações, mas punir de forma exemplar, né, na perspectiva dessa gente, punir de forma exemplar aqueles que ousaram investigar os poderosos. Então, assim, é muito diferente de você cometer, às vezes, um erro, uma falha administrativa, um erro que pode ser, pode virar um alerta, uma advertência. Agora, quando você propõe, como é o caso do corregedor, até a demissão, isso, obviamente, causa um susto, né, por parte de quem está do lado e até da sociedade que apoiou e que apoia o combate à corrupção. Embora Claro. o sistema hoje esteja, vamos dizer assim, desfavorável a esse combate, a gente percebe que claramente a sociedade, as pesquisas de opinião mostram isso, a sociedade de forma majoritária continua levantando a bandeira do combate à corrupção. Não é um exagero? Não, sem dúvida, Cláudio. Eu acho que o combate à corrupção tem que ser uma bandeira que nós temos que defender e temos que filtrar. Cada caso é um caso. Eventualmente, pode haver investigações arbitrárias, mas eu tenho que registrar, em primeiro lugar, é muito raro existir quebra de segredo de justiça no meio do Ministério Público brasileiro. Isso é um fato gravíssimo, não é um fato trivial. E segundo, os procuradores admitiram, pelo menos insinuaram, que isso era corriqueiro, que essa quebra, digamos, esse oferecimento de denúncia e publicização de denúncia depois de investigações sigilosas era um fato corriqueiro. Então, talvez tenha que apurar até se não há precedentes nessa mesma linha desse cometimento de fato análogo. Agora, por outro lado, esses mesmos procuradores são investigados no CNMP por delações direcionadas. Isso é preocupante. Também cabe o registro, Cláudio, que essa ação penal que eles moveram, houve desbloqueio do patrimônio dos réus pelo TRF2 em liminar, por conta de que eles teriam acusado somente com base nas palavras dos delatores. Isso me preocupa muito, Cláudio, pelo seguinte, porque é uma falta de profissionalismo dos membros do Ministério Público acusar com base nas palavras exclusivamente dos delatores. Então, eu chego à conclusão, talvez, que muitas ações penais são anuladas pela Justiça por incompetência ou ineficiência de membros do Ministério Público. E isso é preocupante. Por quê? Porque muitas vezes esses membros do Ministério Público jogam só para a plateia. Eles são, na verdade, ineficientes. E falta profissionalismo. Eu tenho um sócio que foi 28 anos membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, veio para a advocacia, olhou o trabalho deles nesse caso, dessa ação penal, e disse o seguinte: esse trabalho aqui é um lixo. É um lixo. Será que foi o estagiário que fez? Então, isso nos preocupa muito. Por quê? Porque o membro do Ministério Público ele tem que ser, para além de midiático, ele tem que ser eficiente. Não adianta ele gerar expectativa na sociedade, jogar na mídia os nomes dos investigados e dos acusados e depois fazer um trabalho mal feito, baseado só nas palavras dos delatores. Não adianta se ele não sabe sequer exercer o poder investigatório dele, se ele não sabe investigar, se ele tem preguiça de investigar, se ele não trabalha com eficiência. Então, isso aí, Cláudio, o que acontece? Nós temos um problema. Se o Ministério Público e alguns procuradores estão realizando de forma mal feita o trabalho deles e estão só se baseando na mídia para execrar publicamente os investigados ou os acusados. E muitas ações penais estão sendo anuladas pelo judiciário por incompetência desses procuradores. Nós temos que selecionar melhor esses procuradores
para colocar em força-tarefa ou em GAECO, para dar melhores resultados para a sociedade brasileira. Eu concordo com o argumento de que tem procurador que faz mal feito o seu trabalho. Eu sou um crítico da gestão do Janot. Já mencionei aqui várias vezes denúncias que foram feitas, parece que foram feitas nas coxas, né? Acordos de delação que foram feitos nas coxas, do Sérgio Machado é um deles, eu sempre falei isso aqui, e defendo sempre que se faça da melhor forma. O problema, a gente vai encerrando aqui, mas assim, o problema, porque o horário também não permite ir muito além, mas o problema é que a gente percebe que se fosse só um problema, né, assim, de você revisar ou punir aqueles que fazem mal o seu trabalho, não tinha problema nenhum, não tinha, a gente não estava nem tendo essa discussão. Mas o que ocorre é muitas vezes, você ter o desmonte de operações muito bem feitas, de denúncias muito bem fundamentadas, de condenações e sentenças muito bem redigidas, como aconteceu com o caso do Lula, né? Eu acho que você até concorda comigo. Tem um caso, por exemplo, Cláudio, o caso da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que sem nenhum elemento que justifique, muda de rumo e passa a não permitir mais o cumprimento das sentenças após o trânsito em julgado em segundo grau. Então, esse é um caso de impunidade no Brasil que justifica uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. Aí sim. Mas veja, muitas decisões, muitas ações penais são anuladas por ineficiência de procuradores. E aí nós temos que questionar isso. E esse caso de abuso de autoridade que eu estou tratando nessa reclamação disciplinar é um caso injustificável. Eu sou defensor de prerrogativas de membros do Ministério Público Brasileiro e raramente eu acuso alguém. Essa é a segunda oportunidade na minha vida que eu estou acusando o procurador da República. E realmente eu não acuso sem provas, Cláudio. E eles estão propagando fake news para tentar desmontar essa acusação. Eu me proponho a debater com qualquer procurador esse caso aqui, porque realmente é uma situação que eles estão num beco sem saída. Fábio, obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista, tá? E o programa fica aberto para futuras colaborações. Felizmente, a gente tem ainda uma pauta longa aqui de noticiário. Obrigado, Cláudio. Uma boa noite. Uma honra debater com você aqui. Parabéns pelo teu programa, parabéns a quem assiste o Antagonista, que é um programa que faz a diferença no Brasil, realmente. Parabéns. Até logo. Até logo.